Amém, irmãos? Foi muito claro a peça, não foi? Essa missão que nós ouvimos e vimos o vídeo se chama Missão Portas Abertas. E hoje, você pode dizer assim, mas o nosso culto de missões é o segundo domingo do mês. Mas esse não é propriamente é missões, mas não é o nosso culto de missões. Nós vamos ter o culto de missões no segundo domingo do mês. Mas hoje nós queremos levar vocês como igreja, queremos orar por nossos irmãos em Cristo que estão presos. Pastora, será que isso é verdade? Será que isso não é propaganda? Será que isso acontece? Acontece de verdade. Vocês podem entrar depois no site da Missão Portas Abertas. Nós temos irmãos aqui que recebem, que contribuem financeiramente. E vocês vão ver testemunhos de homens e mulheres como você e eu. Tem a vida deles, aceitaram a Jesus. E essas pessoas, porque decidiram seguir a Cristo, muitas foram presas. Maridos presos, mortos. Isso é uma verdade. O primeiro lugar de perseguição evangélica é a Coreia do Norte. A igreja não entrou na Coreia do Norte. Muitos homens e mulheres da Coreia do Sul, esses países ficam na região da Ásia, eles aceitaram a Jesus e eles, de forma disfarçada, escondida, foram como missionários e estão lá escondidos dentro da Coreia do Norte. E lá, eles não podem dizer, porque se alguém descobrir que ele é um cristão, ou seja, o governo proíbe o cristianismo. Existem outros países como a Arábia Saudita. Vocês estão nos vendo vestidos, alguns com lenços, Nem todos os países árabes são a mesma vestimenta que nós estamos aqui. Mas essa é a verdade. Arábia Saudita, Iêmen, Irã. Então, em primeiro lugar está a Coreia do Norte, se eu não me engano, em segundo o Irã ou a Eritreia. E em terceiro, aí está entre Eritreia e Irã. São os lugares mais perseguidos, aonde não se pode falar de Jesus. Ou a pessoa que recebeu a Cristo como Senhor e Salvador, ela vai ser perseguida. E aí a gente pensa, será que todos os nossos irmãos muçulmanos, todas as pessoas muçulmanas são terroristas? Não são terroristas. Muitos países do Islã, vocês que trabalham, que moram aqui em São Paulo e vão na 25 de março, com certeza vocês já viram a quantidade de pessoas do Líbano, da Síria, não é verdade? Turquia, Marrocos. São terroristas? Não. São pessoas como você e eu, têm a casa deles, vão estudar, fazem faculdade. Apenas a grande diferença é que eles não acreditam que Jesus é o Filho de Deus. Eles acreditam no Islã. Eles acreditam que Alá, que é o Alá do Alcorão, que é o livro santo do islamismo, eles acreditam que quem veio foi Maomé, e que Maomé é o profeta, que Jesus é um bom homem, um profeta, mas Jesus não é o Filho de Deus, Jesus não morreu na cruz e Jesus não ressuscitou. Então eles negam a Jesus. Toda pessoa que nasce num país muçulmano, automaticamente, falando de muçulmanos, Se você é brasileiro e você vai para lá, você tem direito de registrar o seu filho no consulado do Brasil. Mas se você é uma pessoa da Síria e seu filho nasceu na Síria, automaticamente ele é considerado muçulmano. E quando essa pessoa encontra Jesus como Salvador, ela vai ser perseguida. Alguns países são mais radicais, vão ser presos. Outros vão ser perseguidos na hora da matrícula do filho na escola. Agora, por exemplo, na pandemia, eu estava lendo que alguns países, a pessoa que era cristã e o povo do bairro sabia, eles eram impedidos de conseguir comida. Então, por que nós estamos falando isso? Para que nós possamos, como igreja brasileira, despertar
para a liberdade que nós temos. E além disso, interceder por esses homens e mulheres que não negaram a Jesus. Amém? Eu gostaria que nós abríssemos a nossa Bíblia. Nós temos uma história de um homem que foi perseguido. E eu estava lendo a Bíblia, me preparando, e era um outro texto, e o Senhor trouxe a história dele à minha mente. Então é sobre ele que nós vamos falar. Amém? Abra sua Bíblia comigo no livro de Atos. Atos no capítulo 6. É uma história muito forte e real. E nós estamos vendo histórias como essa acontecendo. Nós não podemos ficar como uma igreja que é indiferente, né? Aqui vocês viram na peça, eu entendi, uma missionária, pessoas que aceitaram a Jesus, que foram perseguidas, crianças que não podiam ver seus pais, e tudo isso é real. Então nós não podemos só pensar na nossa igreja. É difícil, né? No dia a dia, a gente esquece, não esquece? Mas o Senhor usou, essa é uma das organizações, a Missão Portas Abertas, para criar esse programa, para que a igreja brasileira se envolva e possa interceder pelos nossos irmãos que decidiram não negar a Jesus e estão sendo perseguidos. Então abra comigo no livro de Atos, capítulo 6, o versículo 8. E nós vamos ver a história de Estevão. E diz assim a palavra do Senhor. A minha versão é um pouco diferente da de vocês. Se quiserem acompanhar aqui ou na Bíblia de vocês, fiquem à vontade. Estevão, homem cheio de graça e do poder de Deus, fazia maravilhas e sinais entre o povo. Porém, um dia, versículo 9, alguns dos homens da chamada Sinagoga dos Libertos começaram uma discussão com ele e em breve se juntaram ao grupo alguns judeus de Cirene, de Alexandria, do Egito, das províncias turcas da Cilícia e da Ásia. Mas nenhum deles podia resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele, Estevão, falava. Versículo 11. Então subornaram alguns homens para mentirem a respeito dele, dizendo: ouvimos Estevão falar blasfêmias contra Moisés e até contra Deus. 12. Essa acusação alvoroçou o povo contra Estevão, de tal forma que os líderes judaicos e os mestres da lei prenderam e levaram Estevão diante do sinédrio. As testemunhas mentirosas depuseram novamente contra Estevão, dizendo: este homem fala constantemente contra este santo lugar e contra as leis de Moisés. 14. Nós ouvimos Estevão dizer que esse Jesus de Nazaré destruirá este lugar e acabará com todas as leis de Moisés. 15. Então todos os que estavam sentados no sinédrio viram que o rosto de Estevão parecia o rosto de um anjo. Amém? Vamos orar assim sentados mesmo como nós estamos. Senhor, nós te exaltamos, nós te glorificamos. O Senhor sabe que desde o início desse domingo, nós estamos intercedendo por esse culto. E nós te agradecemos por essa palavra. E nós te agradecemos pela missão Portas Abertas, pela visão que o Senhor deu um dia ao irmão André, quando começou a distribuir Bíblias escondidas para que homens e mulheres pudessem saber quem era o Senhor. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada. Se existe entre nós homens que o Senhor quer levantar como o irmão André, cheios de ousadia do Espírito Santo, para anunciarem a tua palavra com temor e tremor, faz assim, Senhor. E fala conosco por meio da tua palavra. Capacita-nos para entender, Espírito Santo, o que o Senhor quer falar. Senhor, tenha misericórdia. Não queremos que o nosso culto seja um show, mas nós queremos ouvir a tua voz, como o Senhor já começou a falar, através dos louvores, da peça, e confirma em nosso coração a tua palavra, em nome de Jesus, amém e amém.
Amém? Irmãos, que história forte, né? Eu fico imaginando se fosse eu, se fosse você, o que Estevão viveu. Vocês depois podem ler no início, no capítulo 6, Estevão foi separado pelos 12 apóstolos, né, pelos discípulos de Jesus, para ser um dos diáconos. Eles separaram 7 diáconos para servir as viúvas daquele tempo. Então, eles olharam, achei muito interessante, a característica que os líderes que foram separados, os diáconos é serviço, servo. Então, disse assim no versículo 3, escolham entre vocês mesmos, queridos irmãos, 7 homens sábios e cheios do Espírito Santo, que tenham bom testemunho. Nós colocaremos esses servos de Deus a cargo dessa questão de cuidar das viúvas. Então poderemos gastar o nosso tempo na oração, na pregação e no ensino da palavra. E esses homens tinham que ser cheios do Espírito Santo, sábios e de bom testemunho. Que forte, não é verdade? Cheios do Espírito Santo, sábios e de bom testemunho. Entre eles estava Estevão. O que eu quero dizer com vocês? Por que eu parei aqui? O Senhor busca hoje, no Flórida Mirim, homens sábios, cheios do Espírito Santo e de bom testemunho. Talvez você possa dizer, eu não sou, eu estou longe, mas o Senhor quer renovar esse compromisso. Líder, servo, a primeira coisa é servo e caráter. Servir a Deus é necessário ter caráter. E o Senhor separou aqui. Bom testemunho é caráter. Caráter é sim, sim, eu vou, não, não, não vou. Me espera. Eu vou fazer isso, eu não vou fazer isso. Sim, né? Nem sempre, eu estava ouvindo essa semana, nós vamos obedecer com toda a alegria. Vão ter momentos que nós vamos obedecer com dificuldade. Não é verdade? Mas vamos aprender a obedecer. Entra aqui. Supostamente que Estevão era um homem assim. Aqueles homens de Deus, os discípulos, precisavam evangelizar. Interessante. Eles queriam pregar a palavra. Eles precisavam passar tempo em oração, evangelizando e na pregação da palavra. Mas para que isso acontecesse, tinham outras necessidades na igreja. Temos essas necessidades, não temos? Então, se todos se concentram apenas em um lado, o outro lado fica totalmente debilitado. Então, eu imagino que o Espírito Santo tocou no coração dos apóstolos e disse para eles, vocês vão separar 7 homens, ó, a perfeição, e esses homens vão servir, né? Olha que interessante. Estevão era um servo, tinha um bom testemunho e cheio do Espírito Santo. Quando o Senhor falou lá no livro de Atos, lá no início de Atos, no capítulo 1, vocês lembram que o Senhor disse, e vocês vão ficar aqui. O Senhor subiu e disse, vocês vão ficar aqui. E vocês receberão o Espírito Santo. Irmãos, esse Espírito Santo, ele não veio só para pastores e missionários, não. O Espírito Santo foi derramado, a promessa naquela época, mas foi derramado para todos. Você que está aqui. E talvez você diz, eu sou um anônimo. A situação na minha casa é tão difícil. Eu tenho tantas dificuldades na minha vida. Mas se você quer servir a Cristo de coração, o Senhor quer usar. E o Espírito Santo de Deus, a partir do momento que você entregou a Cristo a sua vida, ele passou a habitar dentro de você. E a gente tem que tomar posse disso. Nós não estamos falando de qualquer pessoa, não. É o próprio Deus. O Espírito Santo veio quando eu disse, eu quero a Jesus como meu Salvador. Ele entrou. Ele habita. Ele é o Consolador. Ele fala comigo. Ele quer falar. Quando nós estamos vivendo momentos, ou quando pecamos, ou estamos vivendo uma vida ambígua, uma vida dividida, realmente calamos o Espírito Santo. Ele está falando e às vezes a gente está fazendo ouvido de mercador.
Tem pessoas que estão vivendo numa vida de pecado e felizes com o pecado. Faz tempo que o Espírito Santo foi passear. Assim é. Faz tempo. Mas quando eu me arrependo, como o salmista Davi no Salmo 51, ele disse, eu já gemia. E eu digo, Deus, eu quero, me transforma, me ajuda, né? Eu volto à comunhão com o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é santo. Santo, santo, santo. Ele abomina tudo que é pecado. Então, nós queremos ser uma igreja que cumpre o papel que o Senhor designou. Temos que ter ouvidos sensíveis ao que o Espírito Santo está dizendo. Nós estamos vivendo momentos, eu acredito nisso, que antecedem a vinda do Senhor Jesus. Ontem o pastor Newton, na reciclagem dos pastores, estava dizendo, os que estão aqui, digamos aí, alguns vão daqui a 40 anos, vão ser os que vão estar à frente. E eu pensei, uau, daqui a 40 anos, eu vou estar com 87. Então, vocês novos, se o Senhor não tiver vindo, é que vão precisar estar cheios do Espírito Santo para enfrentar, como Estevão, o mundo que nós estamos enfrentando. E ainda pior, você está disposto? É isso que o Senhor nos chama, né? O Senhor nos chama a essa intimidade. Eu disse, Deus, se o Senhor me quer até os 87, eu só te peço, o Senhor me dá uma cabeça boa, corpo bom. Não quero ficar com 87, que não posso ir para lugar nenhum. Claro que a Bíblia diz que depois dos 70 é enfado e canseira. Mas, Senhor, mente boa. Que a mente ruim, como vai ser? Não é? Então, aqueles que estão mais novos vão ser os que vão continuar. E o Senhor busca nesses homens, em nós, homens de bom testemunho, homens cheios do Espírito Santo e homens sábios. Não chegamos a isso, mas precisamos buscar isso. E o que aconteceu com Estevão? Estevão estava pregando, Estevão orava, Estevão saía e fazia maravilhas e sinais, prodígios e sinais. Estevão orava e os enfermos eram curados, porque Estevão estava cheio do Espírito Santo. O Senhor não quer usar só o pastor, a mim e a alguns líderes aqui, a todos. Mas você precisa dizer, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Eu vou para minha casa, minha família vem de São Paulo, uma pessoa está com dor de cabeça e eu vou impor as mãos, eu vou orar e no nome de Jesus ela vai ser curada. Ah não, eu tenho que ligar para o pastor. Não, é você. O Senhor chama você. O Senhor separou homens, aqui foram separados. Mas se nós não desejarmos estar cheios, ter sabedoria, dar um bom testemunho, como é que nós vamos ser chamados? E no nosso dia a dia, fazendo diferença no nosso trabalho, como um motorista de Uber, como um vendedor numa loja, como um que trabalha home office, quantos trabalhos como um pedreiro, um motorista de ônibus. O Senhor vai te usar ali. O Senhor quer te usar ali. Para fazer diferença, cheio do Espírito Santo, sábio e com bom testemunho. E o que o inimigo vai fazer? Ele vai tentar de tudo para que você se enrede em armadilhas do nada a ver. Nada a ver, nada a ver, nada a ver. E quando você ficar no nada a ver, a sua fé vai esfriando, porque você começa a concordar com tudo o que o mundo está fazendo diferente. Estevão precisou tomar um posicionamento que custou a sua vida. Nossos irmãos que estamos orando hoje, o tema do DIP desse ano é cristãos presos. Estou falando, irmãos, de cristãos presos. Eu ainda não tive oportunidade de fazer evangelismo, sempre orei e oro por isso. Tenho pedido ao Senhor, se um dia Ele permitir,
eu quero ir numa cadeia. Fui há muitos anos atrás, mas era muito simples, assim, muitos anos não era assim, para evangelizar. É todo um sistema, é tão difícil, né? Porque o Senhor não fala, tive fome, não me deste de comer. Então eu falo, Senhor, me ajuda. Na cadeia eu ainda não fui. Quero ir. Mas a gente não tem ideia de um cristão preso. Será que nós conseguiríamos, teríamos a força de alguém falasse, não, você é um cristão, como aconteceu com Pedro. Você é seguidor de Jesus? Eu não. Você é seguidor de Jesus? Eu não. Porque você vai perder o seu emprego, porque você vai ficar ali, de repente, sem poder comprar comida para os seus filhos. Os irmãos sabem que Deus me deu a oportunidade de ir a Cuba 2 vezes. A minha mãe foi várias vezes. Irmãos, a realidade de Cuba, Cuba agora não está dentro da lista dos países perseguidos, mas esteve. Sabe qual é a realidade? Há pouco tempo, e eu quero te dizer isso, que você pode participar. O que nós vamos fazer além de ouvir e interceder? Podemos contribuir. Você pode receber gratuitamente na sua casa a revista de Portas Abertas. E você pode começar a orar. Ah, será que vai fazer diferença, meu? Vai. Você vai ouvir testemunhos. E foi assim que Deus incomodou a minha mãe para começar um projeto em Cuba. E há pouco tempo, irmãos, uma pessoa buscou a minha mãe e disse, olha, irmã Nilma, eu tenho uma oferta. Eu fui abençoado no meu trabalho, saiu um dinheiro que eu não contava, e o Senhor falou comigo para eu dar para os irmãos que vão, para os irmãos de Cuba, para a igreja de Cuba, a igreja sofredora. Sabe como que é, irmãos? As cadeiras na igreja onde e uma igreja firme, cadeiras de plástico que quebraram remendadas. Eu comi bolo, não tinha guardanapo. A gente joga guardanapo toda hora, não é? Eu uso papel toalha para secar e toda hora eu vejo quanto que eu jogo papel e até falo assim, meu Deus, eu estou prejudicando o meio ambiente, né? E eles não têm, porque tem, mas é considerado artigo de luxo. Então o que é feito? O que aconteceu no dia? É caixa de papelão cortado em quadrado para colocar o bolo para nós comermos. Você pensa que é uma igreja triste? Nós fomos num culto, tinha 90 crianças. Igrejas, casa-igreja, como se fosse célula. Que não pode ser aberto porque o governo põe um montão de empecilhos para registros. As igrejas em Cuba que permanecem, foram igrejas que já tinham sido fundadas depois da Revolução em 1960. Cuba é um país comunista. Fazia parte da lista de perseguição. Não se pode abrir igreja e pregar o evangelho. Eles investigam. Eles sabem que tem várias. Mas enquanto está trazendo benefício, não tem problema. É proibido fazer evangelismo em praça. Aquele movimento de oração que nós fizemos quarta-feira é proibido. Você não encontra um montão de livraria evangélica vendendo. Canais de televisão para você ouvir. Rádios evangélicas. E o que eu quero dizer? Nós temos. E o que nós estamos fazendo? Muitas vezes nós ignoramos. E esse irmão falou, compra, dá essa oferta para a igreja de Cuba. Então a minha mãe, o dinheiro é enviado para uma conta nos Estados Unidos. E aí de lá, enviado para Cuba. Para que vocês entendam, tem alguns detalhes que até nem é bom falar, mas a dificuldade para que possa chegar finanças, porque todo o cubano tem um limite de quanto ele pode ter, de quanto ele pode receber, que eu já contei aqui há algum tempo atrás. Esse pastor pegou esse dinheiro, tirou uma foto. E, irmãos, eu não trouxe dessa vez a foto, mas a quantidade de mandioca, sabonete, pasta de dente, para dividir entre todos os obreiros que fazem parte. É como se fosse o setor sul. O pastor daqui, o pastor da Genoa, o pastor assim dali do Veracruz. E ali aquela oferta. Vocês compreendem? E felizes.
Eu estive lá. Fizemos um final de semana de 3 dias de congresso com crianças. Uma das pastoras de quase 60 anos viajou 4 horas naquele caminhão antigo que é aberto, que levava boi de madeira dos lados, cheio de crianças. E foi feito um congresso, um final de semana, um retiro. Muitas dificuldades, nada das facilidades que nós temos aqui. Temos um montão, por exemplo, facilidade de comprar cartolina, EVA, papel higiênico. Papel higiênico é artigo de luxo. Mas eu estou querendo dizer que é uma igreja avivada. Da mesma maneira, eu não tenho relatos mais íntimos de igrejas no Irã. Eu não tenho, mas eu sei que existem. Nem tudo nós podemos contar. Porque se a gente contar, a polícia local fica sabendo. E aquele irmão que aceitou a Jesus e se batizou escondido, talvez dentro da banheira, na casa do pastor nacional, ele vai ser preso. A sua esposa vai ser presa. E isso acontece. Então, a pergunta é se nós estamos dispostos a, como Estevão, pagar o preço. E eu vou continuar falando aqui um pouquinho desse homem. O que aconteceu com Estevão? Exatamente porque Estevão estava falando a respeito de Jesus. E aquela comunidade que estava ali, os judeus ortodoxos, tradicionais, eles, não, como é que vai vir um outro que vai desfazer tudo o que Moisés falou? Que vai desfazer o templo? Não era isso. Mas eles estavam aferrados aos seus pensamentos. Algumas vezes, nós começamos a nos tornar, irmãos, amém? Nós começamos a nos tornar religiosos, aferrados aos nossos conhecimentos. Eu me batizei, eu estou há 30 anos, eu estou há 20, servindo ao Senhor. E mudança de vida não existe. Eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz isso, eu fiz a peça, eu estou no louvor, eu preguei, papapá. Mas mudança, bom testemunho, presença do Espírito Santo, cheio de sabedoria, parece que voou. Esses judeus, no caso, eles não acreditavam, né? Que Jesus, o Salvador, viria. Então está ali Estevão abrindo a boca e gritando, vai vir, vai vir. E vocês vão poder adorar em todo lugar. Mas como assim que nós não vamos adorar no templo? Então aqueles homens levaram, ele foi caluniado, inventaram uma história e levaram Estevão para o Sinédrio, como se fosse assim uma Câmara de Vereadores, ali para um julgamento. Sabe o que aconteceu? Estevão era tão cheio do Espírito Santo. Eu não vou ler essa parte, mas você fica como tarefa de casa. O capítulo 7 era a defesa de Estevão diante daqueles homens. Estevão falou de Moisés, Estevão falou de Abraão, Estevão falou de Jesus, porque Estevão conhecia a Bíblia. Estevão foi imprensado e Estevão se defendeu. E aí você vai dizer, então já que Estevão era cheio do Espírito Santo, tinha um bom testemunho, era um homem sábio, o Senhor fez uma mágica? Não. O Senhor o livrou? Não. A Bíblia diz, aqui no versículo 15, diz assim, então todos os que estavam sentados no sinédrio viram que o rosto de Estevão parecia o rosto de um anjo. Sabe o que era isso? A presença de Deus na vida de Estevão. A presença do Espírito Santo não é um montão de língua estranha. Sabe o que a palavra de Deus fala a respeito das línguas estranhas? Que nós devemos orar em línguas, sim. Mas se na igreja não houver intérprete, eu digo até por mim, porque minha voz é alta, que a gente teria que ter alguém para interpretar. Ser cheio do Espírito Santo é mais do que língua estranha. Ser cheio do Espírito Santo é um desafio que precisamos correr todos os dias. Às vezes recebemos a Cristo, como naquele texto lá de Ezequiel, e as lutas, e o mundo. Eu quero falar para todos,
mas especial, adolescentes e jovens. Eu não sou melhor do que ninguém, mas eu lembro quando eu tinha 9, 10 anos. Sabe o que eu queria? Eu queria ser batizada com o Espírito Santo. Eu queria conhecer a Bíblia. Eu queria mais do Senhor. Eu tinha 12, eu tinha 13, eu tinha 14. Não estou dizendo que eu sou perfeita. Aqui meu esposo, minha enteada. Eu tenho defeitos. Mas apaixonados por Jesus. Eu queria. Foi muito difícil para mim quando eu ia para a escola com 12 anos e me chamavam de Catuca Jesus. Eu morro de rir dessa história. Mas na época, qual é o adolescente que quer ser diferente? Porque ele decidiu ser de Cristo. Minhas colegas tinham uma lista com todos os nomes de quem elas já tinham beijado na boca. Mas eu era a estranha, bem magra, que ia para a educação física com um short, meninas, que não mostrava a popa. Sabe por quê? A popa não é para um estranho ver. É para o seu marido quando você casar. E a igreja do Senhor está se acostumando com a moda. Poxa, todo mundo põe aquele short. Todo mundo põe aquela camiseta. Que o decote vai lá na China e volta no sul. Qual o problema? O problema que o Espírito Santo, de verdade, se você perguntar para ele, se você ler a palavra, ele vai te dizer: por que você está fazendo esse TikTok? Dançando na frente do TikTok, balançando tudo. Qual é o propósito desse TikTok? Para mostrar o quê? Qual é o propósito dessa roupa? Vai dizer que você está botando essa roupa. Nós ouvimos sexta-feira, os jovens ouviram. E não estou falando só para os jovens, não. Estou falando para todos. E aí nós queremos ser cheios do Espírito Santo. Nós queremos água, como diz Ezequiel, que vem aqui. Mas a gente está fazendo pacto com o mundo. Música secular não tem nada a ver. Poxa, pastora, nada a ver. Mas não é por mim. Porque pode ser, estamos aqui, glória a Deus, mas pode ser um dia que não. Já passaram outros que ensinaram também. Não estão mais. Tem que ser pelo entendimento do que você quer com Cristo Jesus. Porque você deseja Cristo. O Espírito Santo é santo. E existe um preço, Estevão pagou e muitos outros homens e mulheres. Eu não fui nada, eu estou contando meu exemplo que não foi agradável para mim. Fui tentada, estou contando para vocês como adolescente, como jovens. Mas eu queria a presença do Espírito Santo. Quando eu via uma pregadora ministrando a palavra, uma missionária, eu dizia: Senhor, eu quero ser como essa mulher. E sabe o que Deus dizia para mim? Ora como ela. Jejua como ela. Lê a Bíblia como ela. Não para aparecer, eu queria dizer assim: Senhor, que pessoa intrépida. A gente vê Estevão, e Deus está buscando Estevão, homem e mulher. E tem aqui. Deus está chamando os Estevãos, que estão dispostos a morrer para o mundo, para negar a carne. E eu estou falando sobre moda porque é uma coisa muito forte, e muito forte na cultura brasileira. Que não tem nada demais. Essa música não tem nada demais, essa dança não tem nada demais, essa roupa não tem nada. Tem sim. Porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Você quer o fluir do Espírito Santo? Chama ele para ir no seu guarda-roupa e pergunta para ele se de verdade aquilo que está ali agrada. Aí você vai me dizer: então, que coisa mais chata ser crente. Não, não é não. Nós podemos nos alegrar. Para a glória e honra do Senhor, eu participava de um montão de retiros, de congressos. Brincava, ria com todo mundo. Estava em todos os congressos. Não ficava escondida num lugarzinho, num cantinho, no outro cantinho, para ficar com fulaninho, com ciclaninho. Eu louvo o Senhor. Ou seja, eu não fui tentado? Fui, me permitam dar esse exemplo. Mas eu quero dizer que você também pode. Em Cristo Jesus nós podemos. E aí é um preço. Minhas colegas, quando eu voltei muitos anos depois, falaram para mim: Débora, você era a única que usava aquele shortinho balonê. Você era a única que nunca tinha beijado.
E elas sabem disso até hoje. E elas me acompanham. Elas viram Jesus na minha vida. E o mundo quer ver Jesus. O seu vizinho está esperando para você ir orar por ele. Nós entregamos o alquinho em gel. E eu tenho certeza que você levou. Sua vizinha, seu professor. Eles estão esperando. Os Estevãos de Mongaguá, do Flórida Mirim. Mas existe uma renúncia. Senhor, eu quero águas além dos tornozelos, além do joelho, além da cintura. Não nos conformarmos porque entreguei minha vida a Cristo há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, e começo a virar um religioso, brigão, chato. E não vivo mais o fluir do Espírito Santo. E Estevão foi caluniado. Depois, olha o que aconteceu. Vá comigo e a gente já está concluindo. Estevão, no capítulo 7, no final. Capítulo 7. Depois vocês leiam que todo o capítulo 7 é a defesa que Estevão faz sobre ele diante daqueles homens que conseguiram falsas testemunhas. E isso continua acontecendo. E ele se defendeu porque ele conhecia a palavra de Deus. E aí, no capítulo 7, no versículo 54, diz assim: os líderes judaicos ficaram ardendo em raiva com a acusação de Estevão e rangiam os dentes de fúria. Porque Estevão estava falando, né? Vocês precisam ler depois. Tudo a respeito do templo, de Moisés, de Abraão. Ele tinha conhecimento. Era muito forte o que ele dizia. E diz o 55. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou para o céu e viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus. Estevão olhou, viu a glória de Deus. Ele foi levado, tá, para ser apedrejado. E diz aqui no versículo 57, mas todos se revoltaram contra ele, taparam os ouvidos e, gritando bem alto, avançaram contra Estevão. Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas tiraram os casacos e os puseram aos pés de um jovem chamado Saulo. Depois Deus transformou o perseguidor em perseguido, né? Enquanto, 59, as pedras eram atiradas sobre Estevão, ele orava: Senhor Jesus, receba meu espírito. Depois caiu de joelhos e gritou: Senhor, não condene essa gente por causa deste pecado. E com isto morreu. Às vezes a gente pensa, Deus vai fazer um milagre, Ele vai me soltar. O milagre vai ser o Senhor te capacitar para você ser cheio do Espírito Santo e negar o mundo e não a Cristo. Você talvez não vai ser apedrejado como Estevão aqui, mas talvez você vai ser apedrejado pelos seus tios, primos, família que bebe, que fuma, que se veste de acordo com a moda. Na moda todo mundo está fazendo assim, não tem nada a ver. Todo mundo ouve essa música, não tem nada a ver. E aí você vai ser apedrejado. Mas eu quero dizer que vale a pena seguir a Jesus. Aqueles homens ouviram e foram impactados, rangiam de dentes, porque Estevão estava cheio do poder de Deus. Tem um versículo aqui que passou agora, que diz que eles não conseguiam se defender diante do que eles ouviam, porque Estevão conhecia. E mais do que isso, o Espírito Santo nele fazia ele falar com eloquência, com sabedoria. E aqueles homens ficaram irados. Eu fico imaginando as pedras, né, batendo. Ele podia levantar dali e dizer: não quero.
Irmãos, o que nós vemos de muçulmanos que às vezes são sequestrados e realmente aconteceu, vocês lembram de um tempo atrás, quando falavam, nós somos os seguidores da cruz, quando eles estavam degolando. Eu me pergunto, se nós enfrentarmos como Brasil uma perseguição, o que a gente vai fazer? Eu vejo, por exemplo, na hora que a gente vai matricular um filho na escola, se na hora que for matricular, a escola é a melhor escola da cidade, estou dando um exemplo. Aí você vai lá e vai dizer, o diretor vai dizer, vai matricular. Mas aqui, seu filho é obrigado a levantar e dizer que ele é totalmente a favor do homossexualismo. Se você não estiver a favor disso, você não pode matricular. Creio que as perseguições que a gente vai começar a estar enfrentando em alguns lugares, são assim. Até chegar, não sei, num momento talvez mais forte como Estevão enfrentou. E aí, nós estamos nos preparando como igreja. O que é melhor? Que seu filho seja extremamente fluente no inglês, numa escola dessa? Ou que o seu filho e a sua família, vocês tenham o seu nome escrito no livro da vida. Porque a gente está passando a amar tanto as coisas dessa terra, a considerar tanto, que é difícil. Irmãos, eu estou me colocando. Eu também estou me colocando. Se eu também estou preparada, quando chegar esse momento, se nós estamos preparados. Estevão não negou. E às vezes a gente pensa assim, mas Jesus podia ter, ele viu, ele olhou os céus e ele falou para aqueles homens, eu vejo, olha os céus abertos e o Senhor sentado à direita do Pai. Eles ficaram com mais raiva. Imagino que pegaram aquelas pedras maiores e foram jogando na cabeça daquele homem. Vocês imaginam isso, irmãos? Estevão não negou ao Senhor. Como Estevão, existem muitos homens e mulheres na Coreia do Norte não negaram a Jesus. No Irã, não negaram a Jesus. Na Eritreia, não negaram a Jesus. Em Moçambique, casas queimadas. A minha irmã apoia uma organização missionária, casas na Índia queimadas, porque são cristãos. Não podem se reunir como a gente aqui, porque são cristãos. Mas não decidiram negar ao Senhor. E o Senhor nos chama a esse compromisso. Eu citei algumas coisas pequenas, eu poderia citar outras, como racionamento de alimento. É forte, não é? Para um pai não ter a comida para o filho, a farinha, o alimento, eu fico imaginando. Então, nega Jesus. É assim sim, irmãos. Se você decidir negar a Cristo, tem farinha para o seu filho. Para fazer um mingau. Estou dando um exemplo nos lugares mais pobres, lá dentro da África. Vai ter um mingau para o seu filho. Se você negar o Senhor, vai ter. E aí, eu fico imaginando o coração de uma mãe, né? De um pai. Como que vai ser, Senhor? Mas o Senhor disse que Ele estaria conosco. E eu quero ler com você o que o Senhor disse. Quando Ele disse, vocês vão para todo mundo, pregam o Evangelho a toda criatura. Vocês receberão poder. O poder de Deus, o poder do Espírito Santo, Ele dá ousadia. Sabe o que é ousadia? Você sentar do lado de uma pessoa e você começar a falar de Jesus, igual que nós andamos aquele dia, na hora que Lucas saiu correndo atrás daquele rapaz. Deus quer nos dar ousadia. Ousadia para bater na porta da vizinha e dizer, eu vim fazer uma oração para te abençoar. Para falar para o seu chefe, eu quero orar por você para te abençoar. Ousadia do Espírito Santo, coragem. Coragem para dizer, não vou matricular o meu filho nessa escola. Ah, não vai? Não, não vou. É direito, eu respeito a escolha da pessoa. Mas o meu direito, na nossa Constituição, é um direito de liberdade. Glória a Deus, irmãos, que ainda nós temos isso. Então aproveitemos agora. E a palavra do Senhor diz que o Senhor vai estar conosco. Vamos abrir aqui no livro de Mateus, capítulo 28.
versículo 20. Mateus 28, 20. Amém. Mateus 28, 20. Eu vou ler a partir do 18. Então Jesus aproximou-se dos seus discípulos e disse, versículo 18: toda a autoridade no céu e na terra foi entregue a mim. Portanto, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, de todas as nações. A autoridade que o Senhor recebeu do Pai, Ele entregou aos discípulos e falou, agora vocês vão. E o Senhor está dizendo para Flórida Mirim, vai, vai. Vai por Mongaguá, vai por Itanhaém, vai por Peruíbe, vai por São Paulo, vai até aos confins. E aí depois diz assim, ensinando esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E tenham certeza disso. Eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Quem vai estar conosco? Deus. Quem está conosco? Deus. No nosso trabalho, na nossa escola, na nossa rua, quem está com você? Quem está comigo? Jesus, o Filho de Deus. Não há nome maior. Jesus está comigo. Em Cristo sou mais do que vencedor. E aí agora nós vamos ler em 2 Coríntios 4. Foi o texto que leram na peça. Como o Senhor testifica o que Ele tem para a sua igreja, né? Eu não sabia o texto que elas tinham ensaiado, mas foi o texto que o Senhor falou comigo. 2 Coríntios 4, do 8 ao 9. 2 Coríntios 4, do 8 ao 9. O Senhor estaria conosco, Ele prometeu estar. E aí diz, de todos os lados somos oprimidos pelas dificuldades. Coronavírus, desemprego, morte, dias que levantamos desanimado, situações difíceis no casamento. De todos os lados somos oprimidos, porém não somos esmagados. Ficamos perplexos porque não sabemos a razão de certas coisas nos acontecerem, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Somos abatidos, mas não somos destruídos. Esse nosso corpo está constantemente enfrentando a morte, tal como aconteceu com Jesus. Assim fica bem claro a todos que a vida de Jesus é revelada em nosso corpo. Por todos os lados, somos perseguidos, somos atribulados, mas não estamos abandonados. O Senhor prometeu estar conosco. Vão e pregue o Evangelho. Seja no seu trabalho, na sua faculdade, na sua rua. O colega que te oferece, né, uma maconhazinha. E aí você vai dizer não. Porque você não precisa disso para ficar doidão. Mas você vai dizer, Espírito Santo, eu quero ser batizado, quero orar em línguas, quero poder para testemunhar. Porque sem poder, nós não temos coragem. Nós não temos ousadia. Nós vamos ter medo, timidez, covardia. O Senhor abomina os covardes. O Senhor abomina aqueles que querem ficar bem com os homens. É melhor a gente agradar ao Senhor do que a gente agradar aos homens. Porque os homens vão passar, mas Deus vai permanecer. Que possamos lembrar disso, que em tudo somos atribulados, mas não desamparados. Tem dias que levantamos uma coisa pequena para vocês entenderem, que parece uma luta boba. Eu tenho orado por uma situação. Eu tenho uma vizinha e sempre ela resolveu sacudir o tapete dela com toda a sujeira na minha área, na minha janela.
E não tem sido fácil. Eu já conversei amorosamente, educadamente. Tive que conversar com o dono do apartamento. E hoje eu cheguei lá na beirada da minha janela estava limpinha. E aí quando vem a chuva, junta água, né? E estava uma lama lá. E eu falei, Senhor, eu quero ser pacificador. Eu te peço que o Senhor me ajude. Que o Senhor advogue essa causa. Você pensa assim que isso não é? É assim. Somos atribulados. É uma coisa que vem. Quebrou o carro. Foi no mecânico. Voltou do mecânico. Não sai do mecânico. É tribulação. São coisas do dia a dia. Mas o Senhor prometeu estar conosco. Prometeu nos dar vitória. Se nós queremos ser cheios do Espírito Santo. Que o Senhor levante muitos Estevãos. E não tenhamos, às vezes a gente pensa assim, Deus vai me livrar. Deus não livrou, não veio um super-herói e resgatou Estevão. A vitória de Estevão foi a morte, porque ele estava com Cristo. A vitória do cristão que tem Jesus é o céu. A gente vai estar com Cristo. Se nosso nome está com Cristo, se nós estamos vivendo uma vida que agrada ao Senhor, nós não temos que temer a morte. Não temos que temer os homens aqui. Nós temos que temer aqueles que não podem matar o corpo. Aquele que não pode matar o corpo, mas mata a alma. Esse que nós temos que resistir e ele fugirá. Amém? Vamos ficar de pé. E o evangelho não é pesado. O evangelho é prazeroso. Ai, é prazeroso. Irmãos, aleluia. É prazeroso. A gente tem que ter alegria em ser cristão. Alegria. A alegria do Senhor é nossa força. Alegria. Nós vamos ter lutas. Nós vamos ter alegria. E Jesus está voltando. Isso aqui não é nada. Isso aqui tudo vai ficar. E enquanto a gente está caminhando para o alvo, o Senhor está cuidando da gente. Ele sabe do que você está precisando. Ele sabe. Ele está te fortalecendo. Busca o Senhor em primeiro lugar. As demais coisas te serão acrescentadas. Deus sabe. Se Ele não deixa o passarinho passar fome. Senhor, meu tênis furou. Senhor, eu tenho 4 filhos. Como que eu visto os 4? Mas se você ama, Senhor, eu te amo. Eu preciso de ti. Toma minha família. Senhor, abre as portas. Senhor, tira a preguiça de mim, porque eu quero trabalhar. Apareceu uma casa para eu limpar. Tira a preguiça. Apareceu um quintal para eu tirar um capim. Tira a preguiça de mim. Né? Me ajuda a trabalhar, Senhor, para trazer o sustento para minha casa. A patroa pediu para eu lavar o chão com esse detergente. Na minha casa eu só uso sabão. Eu só uso com detergente, patroa. Vai perder o emprego por causa de desobediência. A patroa falou para você usar sabão? Passa o sabão. Tem gente que quer um emprego, mas não quer se submeter. O patrão falou para você dobrar desse jeito, assim, não, é que eu aprendi, eu dobro, então vai ficar sem emprego, vai ficar dobrando sozinho em casa. São algumas coisas que Jesus vai falando com a gente, que a gente tem que aprender, né? Você cozinha com pouco sal, vai trabalhar no lugar que manda você botar mais sal, põe mais sal, mas fica no emprego. Até o Senhor abrir as portas para a gente, né? Não estou dizendo que você vai ser pisado, Deus está vendo. Serve com alegria no seu emprego. Ali é um lugar que você de repente está sendo atribulado, mas o Senhor vai dar honra em nome de Jesus. Mas nesse momento eu gostaria que nós orássemos. Cadê a Priscila? Está aqui? Você quer fazer? Eu não sei quais os... Nós orássemos agora por nossos... Pode orar? Que nós orássemos agora pelos cristãos que estão presos. Vamos orar? Por nossos irmãos. Eu não sei o nome de ninguém aqui agora. Você lembra de alguma coisa que você gostaria de falar? Ou eu posso falar mesmo? Amém? Mas se você possa lembrar, os irmãos da Coreia do Norte, bem longe daqui,
os irmãos da China, os irmãos que estão na Índia, os irmãos que os filhos não têm, esse testemunho eu vi, não tinha farinha para fazer aquela massinha que eles se alimentam, roupa, no México, na Colômbia. Então nós vamos orar pelos cristãos presos. Você não vai orar por nada mais a não ser isso. Que o Senhor os fortaleça. Aqueles que perderam seus maridos, suas esposas, que Deus possa dar graça a essas viúvas no mundo muçulmano. Amém? Senhor, nós queremos colocar nesse dia, junto com a igreja do Flórida Mirim, os nossos irmãos que estão presos nesse momento. Literalmente presos, atrás da cadeia, não porque roubaram, não mataram, mas, Senhor, porque eles decidiram seguir a Jesus. Nós clamamos que os nossos irmãos sejam fortalecidos. Senhor, tem misericórdia dos nossos irmãos na fé, que estão no Irã, que estão na Eritreia, Coreia do Norte, China, Moçambique, Afeganistão, Egito, Arábia Saudita, Argélia, Marrocos, Deus, Colômbia, México. Tenha misericórdia, Pai. Visita os teus filhos presos. Visita, anima, fortalece, guarda a fé deles. Que eles possam ter a certeza de que o Senhor é com eles todos os dias até a consumação dos séculos. Senhor, usa-nos para mandar apoio financeiro, para interceder durante a noite, para interceder nas nossas igrejas. Nos aviva, tira de nós o egoísmo, de olharmos só para a nossa terra, de olharmos só para a nossa situação. Eu oro em nome de Jesus, que o Senhor guarde, levanta os missionários, sustenta os missionários, os pastores egípcios, os pastores argelinos, marroquinos, os pastores cubanos, sustenta a igreja em Cuba, Senhor. Nós apresentamos a Ti, Senhor, e Te agradecemos e confiamos no Teu agir, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Vamos aplaudir ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. E Senhor, põe a mão no seu coração. Queremos orar por nós. Deus, eu não sei como seria a minha reação diante da perseguição que Estevão enfrentou. Mas eu quero colocar a minha vida aqui diante de Ti, as nossas vidas. Senhor, tenha misericórdia de nós. Nos fortalece. Que nessa noite, Senhor, a Tua palavra que entrou, o Senhor busca homens cheios do Espírito Santo, homens sábios e de bom testemunho. Tenha misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós dentro da nossa casa. Tem misericórdia de nós com a nossa vizinhança. Tem misericórdia de nós no nosso trabalho. Tem misericórdia de nós na faculdade, na escola. Deus, tenha misericórdia de nós. Sejamos cheios do Espírito Santo, ainda que levantem blasfêmias porque somos crentes. Ainda, Senhor, que se levantem com perseguição, com bullying. Ainda que as portas se fechem aparentemente, que os nossos olhos sejam colocados na eternidade. Porque o Senhor não vai deixar faltar o melhor para os teus servos. O Senhor vai suprir tudo o que precisamos. O Senhor prometeu estar conosco todos os dias. Não precisamos mentir para ganhar dinheiro, não precisamos nos corromper, não precisamos fazer o que os colegas estão fazendo para provar que somos homens, ou para provar que somos mulheres. Nós não precisamos, nós precisamos do Teu Espírito Santo. Senhor, se nós temos Te entristecido com palavras, com as coisas que os nossos olhos estão vendo, e o Senhor sabe, Senhor, tem misericórdia de nós, porque o Teu Espírito Santo não compactua com pecado.
E às vezes estamos fracos, desanimados, sem vontade de ler a Bíblia, de orar e de jejuar. E é na verdade porque a gente está andando com o pecado. Então eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor nos perdoe nessa noite. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Sejamos cheios do Espírito Santo, 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 para resistir ao pecado, para dar bom testemunho, para ter sabedoria. Tenha misericórdia de nós. Nós nos rendemos a Ti, Pai. Eu creio que o Senhor está aqui. Fortalece-nos, Senhor. Precisamos de Ti. Muito obrigada, Deus. Em nome de Jesus. Amém, amém. Amém, amém. Se você quiser dar aleluia, se você quiser dar glória a Deus, se você quiser aplaudir, se você quiser pular, se você quiser se ajoelhar, você faça o que você quiser, mas adore ao Senhor, porque nós podemos adorar. Porque nós temos liberdade para adorar. Aleluia! Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Podem se assentar. Que o Senhor